A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos adultos. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 9 desse segundo trimestre da CPAD em 2021. E nessa lição de hoje, nós vamos tratar sobre mais um dom ministerial, o dom ministerial de pastor. Existe o verdadeiro pastor e o falso pastor. Existe o pastor segundo o coração de Deus e existe o pastor levantado por homens. Vamos entender essa diferença aí nesse dom ministerial que faz parte da liderança da igreja em Cristo. Você, gente boa que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí o likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar a palavra de Deus e alcançar mais vidas para Cristo. Aproveita também, nota 10, deixa aí teu comentário, hashtag Glória a Deus e comente conosco nessa ministração. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal. E se você desejar o esboço da minha aula, dessa aula aqui, tá? Os slides que eu tenho para poder te ajudar, você pode se tornar um dos nossos assinantes e fazer parte da nossa comunidade no nosso site aqui do Facilita EBD. O link está na descrição desse vídeo, você pode clicar, acessar e ficar à vontade. Tem propostas maravilhosas lá para você. Vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 9 aqui da classe dos adultos, o ministério de pastor. Vamos olhar para esse ministério como um dom espiritual também. Tem uma diferença muito grande, gente, naquele pastor que foi levantado pelos homens. Ele pode se vestir como pastor, se comportar como pastor, ter fala de pastor, mas não tem coração de pastor. O que vamos falar hoje para você é sobre alguém que recebeu de Deus o dom ministerial do pastorado. Ele tem sim o coração pastoral e existem diversas bases bíblicas que falam sobre esse dom ministerial nas escrituras, desde o chamado, da dedicação, e hoje eu quero expor isso para você, tá bom? Para a gente começar bem a aula de hoje, eu quero destacar algumas bases bíblicas. Ou nota 10, você precisa aí apresentar em sala de aula, por exemplo, texto áudio da lição, que está em João capítulo 10, versículo 11. Apresenta aí para o teu aluno também a verdade prática, tá? Para você ganhar tempo. E apresente em sala de aula, por exemplo, os textos bíblicos da nossa leitura bíblica em classe. João capítulo 10, versículo 11 e 14. Leia também Tito, capítulo 1, versículo 7 ao 11. Vamos analisar isso aqui com você. E leia também 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 2 ao 4. Tem muita coisa boa para a gente trabalhar junto hoje aqui, tá? Elinaldo Renovato, comentando a respeito desse assunto do dom ministerial de pastor, ele faz questão de dizer que é um dos dons ministeriais mais difíceis no labutar, no trabalhar, porém, é um dos dons ministeriais mais buscados e mais desejados. Mas aqui entra aquele quesito, como nós já destacamos em sala de aulas, em aulas passadas aqui para você, que quem levanta o pastor, que quem dá o dom ministerial é Deus, através da obra do Espírito Santo. Charles Spurgeon dizia aos seus alunos que a igreja contemporânea tem sim uma grande necessidade de orar por esse departamento espiritual dos pastores de Cristo, dos servos do Senhor. Como a igreja precisa orar por seus pastores e interceder por seus pastores. O que vamos falar hoje aqui em sala de aula não é a visão somente de um cargo pastoral, de um cargo denominacional da igreja local, mas é voltar o nosso olhar para o verdadeiro dom espiritual de ser pastor, de ser chamado por Deus, segundo o coração do Senhor, com esse dom concedido pelo Espírito Santo do Senhor. Hernandes Dias Lopes, escrevendo um texto de pastor a pastor, ele destaca o seguinte, que nós precisamos de pastores que amem a igreja de Cristo. Amem a obra de Deus. Precisamos de pastores que amem mais a Deus do que o seu sucesso pessoal. Como nós precisamos de pastores que se afadiguem no labor da palavra, no estudo da Escritura, para poder apresentar à igreja um pão quente do céu para a edificação dos crentes.
Precisamos de pastores que tenham coragem de dizer não quando todo mundo está dizendo sim e dizer sim quando todo mundo entra pelo caminho do não. Como nós precisamos de pastores que sejam pastores fiéis a Cristo, ao invés de buscarem a popularidade. Precisamos de pastores que amem as ovelhas de Cristo. Precisamos, sim, de homens quebrantados por Deus, quebrantados pelo Espírito Santo, impulsionados pelo Espírito Santo, ao invés de astros solitários que se acham mais do que o outro. Nós precisamos de servos humildes para a glória de Cristo. Elinaldo Renovato, em seu texto, O Apoio da Lição, ele faz questão de destacar que o Novo Testamento apresenta exatamente o ministério pastoral. E ele descreve que os verdadeiros pastores do Novo Testamento entregaram sua vida por amor a Cristo, pelo desejo de servir ao Senhor, por evangelizar as almas e discipulá-las no caminho de Deus. Eles eram pastores, apóstolos, evangelistas que tinham um foco só: ganhar as vidas para Cristo. Muitos dos pastores foram mortos de acordo com a história da igreja. Porém, os verdadeiros pastores deixaram verdadeiras sementes com seu sangue para proclamar a verdade do Evangelho. Quando nós olhamos, por exemplo, para a missão Portas Abertas, percebemos que no mundo existe sim uma grande perseguição contra os cristãos. O único povo que passa a ser perseguido ainda com permissões aí de países e permissões de leis é o povo cristão. Diversos pastores estão sendo mortos e torturados por causa de anunciar o Cristo. São verdadeiros pastores que amam o Senhor e amam esse chamado. Porém, a marcha da igreja não para. A coroa de glória espera cada um desses servos, porque a igreja continua triunfante, de pé, diante do levante do inimigo, diante das portas fechadas, porque Deus levanta, sim, verdadeiros pastores para exercer esse ministério. E quem sabe pode levantar também você, gente boa que está me assistindo. Diante disso, vamos para o primeiro ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Jesus, o sumo pastor. Eu não poderia, por exemplo, falar do ministério pastoral sem apresentar o principal pastor, o grande pastor, aquele que é, ó glória, aquele que é o Senhor da glória, aquele que é o Deus dos exércitos, o dono da igreja, que comprou a igreja pelo seu sangue. Jesus é sim o verdadeiro pastor, ao ponto de dar a sua vida por sua igreja, por suas ovelhas, por você. A Bíblia diz que ele é o verdadeiro pastor e o sol da justiça. E onde o sol da justiça brilha, não há espaço, por exemplo, para falsos pastores brilharem. Aonde o sol da justiça brilha, oh glória, a igreja edificada, aleluia. Aonde o sol da justiça brilha, as pessoas são restauradas em Jesus, porque Jesus é o verdadeiro pastor. Não adianta eu falar sobre um dom pastoral sem falar sobre o dono do dom, aquele que é o bom pastor de acordo com as Escrituras. E toda glória dada a homens que se intitulam pastores, que foram levantados por homens, é vanglória, é vazia. A verdadeira glória que devemos atribuir é ao Cristo, o dono da glória, o dono da igreja. Eu espero que essa palavra pastoral fale com você, tá? Se Deus estiver falando contigo, comenta aí. Vamos olhar para essa chamada pastoral. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Jesus é o pastor supremo. Como nós precisamos nos espelhar em Jesus, o verdadeiro pastor, o pastor supremo. Com base em Hebreus capítulo 13, versículo 20, o próprio Elinaldo Renovato destaca que Jesus é o pastor dos pastores, o dono do dom, o dono da igreja, que ama as suas ovelhas. E nenhum pastor aqui na terra pode aceitar o título de grande, porque o grande pastor é o Cristo. Independente da sua popularidade nas redes sociais, você precisa entender, nós precisamos entender que somos servos de Cristo. Ele é o grande em todos os aspectos. Primeiro, porque ele é Deus, oh glória, ele é o Senhor dos senhores. Segundo, porque ele comprou a igreja com seu sangue. Ele é o verdadeiro dono da igreja. Ele não passou a escritura da igreja para ninguém. A igreja pertence a ele. Mateus 28, versículo 6. Em terceiro lugar, ele foi aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou.
oh glória a Deus, e está presente no meio da sua igreja, com seus servos, os enviando-os para a grande comissão, levantando os verdadeiros pastores segundo o seu coração. E em quarto lugar, Jesus é aquele que continua levantando verdadeiros pastores. É por isso que eu creio que Deus pode dar esse dom espiritual para você. É por isso que eu oro por esse dom pastoral, para que Deus conceda para mim e para você também, para que a Igreja de Cristo seja edificada nesses últimos dias em um verdadeiro avivamento pastoral, para que Deus levante pessoas que compreendam a necessidade desse ministério a partir do olhar de Jesus, como isso é lindo, de acordo com a Escritura. Hernandes Dias Lopes comenta o seguinte, que a vocação pastoral é a mais sublime, é a suprema vocação, é melhor do que qualquer outro chamado, porque a vocação pastoral é dada pelo próprio Deus, através da voz do Espírito Santo. É o Espírito Santo que levanta verdadeiros pastores. E olhando para a Bíblia, o que a Bíblia diz sobre Jesus como supremo pastor? Existem diversas passagens bíblicas, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Eu vou destacar apenas algumas que você pode elencar em sala de aula para os teus alunos. João capítulo 10, versículo 11 ao 13. Jesus é o verdadeiro pastor porque ele cuida de nós. Ele deu tudo para nos salvar. Deu tudo de si. Ele entregou a sua vida por amor a você. O Salmo 23, Davi destaca para a gente que Jesus era o seu pastor. Daqui a pouco eu vou comentar aqui sobre o Salmo 23 com vocês. O seu pastor era o Senhor, aquele que cuidava dele em todas as circunstâncias e continua também cuidando de você. Em 1 de Pedro 2,25, Jesus é o verdadeiro pastor porque você era uma ovelha desgarrada e ele te resgatou. Ele te chamou para o aprisco dele, ele te trouxe de volta. Em 1 de Pedro 5,4, Pedrão diz que o verdadeiro pastor, Jesus, muito em breve vai se manifestar em glória. Gente, Jesus está voltando. O verdadeiro pastor está retornando para buscar as suas ovelhas, para separar as verdadeiras ovelhas dos baldes, para retirar o trigo do meio do joio, para levar você para a morada celestial. Ele está voltando e está levantando nesses últimos dias verdadeiros pastores. Verdadeiros homens de Deus, que estão dizendo não ao pecado, não às modas desse mundo, mas estão sim ensinando a verdadeira doutrina, a palavra de Deus. Então se levante também nesse avivamento. Deixe Deus usar você nessa ação pastoral. Avançando, o segundo subtópico aqui do nosso primeiro ponto, trata sobre o seguinte assunto na nossa EVD. O pastor conhece as suas ovelhas. Elinaldo Renovato faz questão de dizer nesse segundo subtópico que Jesus conhece as suas ovelhas pelo nome, e as suas ovelhas são conhecidas dele. Com base aí em João capítulo 10, versículo 14, lê esse texto com os teus alunos. Jesus é aquele que cuida dos seus servos, cuida de você como ovelha do Senhor. Oh glória! Nós estamos no colo de Cristo. Ele cuida da gente em paz, graça e misericórdia. O John MacArthur, escrevendo um texto sobre ministério pastoral, ele destaca o seguinte para a gente, que a Bíblia fornece a base real para entendermos a importância do ministério pastoral. A Bíblia já dá exatamente diversas passagens sobre a importância desse dom de acordo com a sua vontade, a vontade divina, a vontade de Deus. O próprio Antônio Gilberto diz para a gente que quando a gente recebe um dom de Deus, comentando sobre isso, a gente deve correr para a Bíblia e entender como esse dom é utilizado. E o MacArthur, ele destaca o seguinte a respeito desse dom ministerial. Ele destaca, com base em Mateus capítulo 16, versículo 18, que Jesus continua edificando a sua igreja, levantando os seus servos, levantando você em Cristo, ô glória. Ele está nos chamando para uma grande obra. O Hernandes Dias Lopes, comentando também sobre esse tema, com base em Jeremias capítulo 3, versículo 15, você pode ler esse texto, ele destaca que é Deus quem dá pastores à sua igreja. Deus não dá igreja para pastor, é o contrário. Deus dá pastores à sua igreja. Ele levanta os seus céus para o seu rebanho. Ele não dá o seu rebanho para esses pastores. Muito pelo contrário, é Deus quem dá, é Deus quem levanta, é Deus quem capacita para a obra certa, para a maneira certa, para a edificação do corpo de Cristo. Em segundo lugar, Deus dá pastores para a sua igreja segundo o seu coração,
segundo a sua vontade, para demonstrar então o seu amor por sua igreja, pelos seus servos, pela sua obra, pelos seus filhos e por você. Em terceiro lugar, Deus também dá pastores com a seguinte capacitação: com conhecimento e com inteligência. A habilidade do pastor é dada por Deus, pelo conhecimento que vem da parte de Deus, com a inteligência que vem da parte de Deus. O pastor é chamado para a edificação do rebanho de Cristo. A igreja não é nossa, a igreja é de Deus. E por isso que os pastores precisam entender a respeito desse dom ministerial que edifica tanto a nossa vida. Avançando, eu espero estar contribuindo com você. Se tô, comenta aí, tá bom? Vamos para o terceiro subtópico aqui do primeiro ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O pastor dá a vida por suas ovelhas. Jesus deu a vida por suas ovelhas. O Elinaldo Renovato destaca também, com base em João 10, versículo 1 ao 5, que Jesus é o Supremo, sumo pastor, porque ele deu a vida por suas ovelhas. E ele ainda destaca, com base agora no Salmo 23, que Jesus é o pastor da igreja. O nosso pastor, na leitura de Davi, Salmo 23, versículo 1. Em segundo lugar, ele também destaca no versículo 2 de Salmo 23, que Jesus é o supremo pastor porque ele dá o alimento espiritual para a sua igreja. A mensagem certa, na hora certa, ele levanta profetas, ele levanta pessoas com o dom de conhecimento para poder te ajudar em Cristo Jesus com a palavra certa para edificar você. Em terceiro lugar, analisando exatamente o Salmo 23, nós entendemos o seguinte: a partir do versículo 3, que é Deus que dá, Jesus que dá como verdadeiro pastor refrigério para a sua igreja. Outra coisa que podemos destacar também, em quarto lugar, é ele que guia você pelas veredas da justiça, lá no Salmo 23, versículo 4. Em quinto lugar, o Elinaldo também destaca para a gente, com base no versículo 4 do Salmo 23, que é Jesus que também dá segurança para a sua igreja. É ele que protege você, é ele que cuida de você, é ele que te ajuda. Glória a Deus. Com base no Salmo 23, versículo 5, ele prepara para você, como pastor, uma mesa perante os teus inimigos. Ele prepara aquilo que é bom para você, porque ele cuida de você. Olhando ainda para o Salmo 23, nós entendemos que a bondade e a graça do Senhor nos cobrem, porque Jesus continua sendo o nosso verdadeiro pastor. Comentando sobre o dom ministerial de pastor, Israel de Araújo, no seu texto, Dicionário do Movimento Pentecostal, ele destaca o seguinte também. Ele destaca que existem aqueles pastores que são levantados por Deus para serem pastores, dirigentes de congregação. A gente precisa ter esse olhar aqui também. Existem pastores também que foram levantados para serem líderes de jovens. Existem pastores que foram levantados para serem líderes de departamentos de idosos e diversos departamentos dentro do seio da igreja, como líderes de evangelismo. São pastores levantados por Deus como pastores auxiliares. Todavia, com base em Atos, capítulo 20, versículo 17, nós precisamos também levar em consideração que o pastor é aquele que cuida das ovelhas de Cristo, nesse dom ministerial. Independente da divisão do cargo dentro da igreja, o seu papel é cuidar das ovelhas de Cristo. E aqui, ele ainda levanta o seguinte, que faz parte da tarefa do pastor. Com base em Tito, capítulo 1, versículo 9 ao 11, cuidar da igreja e da doutrina, combatendo então qualquer tipo de heresia. Faz parte também da tarefa do pastor, com base em Tito 2, 7 e 8, ser um exemplo na doutrina, em outras palavras, viver aquilo que ele está pregando. Também faz parte do ministério do pastor exercer a direção na igreja local, como líder da igreja local. Também faz parte do ministério do pastor guardar a igreja dos falsos mestres, dos falsos ensinadores. E com base em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 7, de acordo com Israel de Araújo, faz parte do ministério do pastor também apresentar o propósito de Deus para a igreja local. Ele tem que estar sensível à voz do Espírito Santo. E é necessário falarmos sobre isso aqui. Podemos também elencar o seguinte, que Deus, ele levanta os seus servos como ele quer. E antes de trabalhar através dos seus servos, ele trabalha na vida dos seus servos, dos seus pastores. Ele opera em você. Às vezes, somos treinados no deserto. E o deserto é exatamente essa escola do Espírito Santo, operando em nós nesse crescimento em Jesus.
E eu espero estar contribuindo com você até aqui, que você seja edificado em Cristo, tá? Se você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra, manda esse vídeo para ele, para ela, compartilha aí. E vamos agora para o nosso segundo ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD: a característica de um verdadeiro pastor. O Elinaldo Renovato traz esse ponto que é importantíssimo para a gente poder identificar um verdadeiro pastor. O John MacArthur, ele elenca, por exemplo, algumas características que fazem parte das atividades do pastor. O que um verdadeiro pastor faz? Com base aí nas cartas que Paulo escreveu à igreja de Tessalônica, tanto a primeira como a segunda. Eu vou elencar algumas coisas aqui. Com base em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1 e 2 até o 3, você percebe que faz parte da característica principal do pastor orar. Ele precisa orar e interceder pelas ovelhas de Cristo. Com base em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4 e 5, faz parte também da característica do ministério pastoral evangelizar. Ele precisa evangelizar, ganhar vidas para Jesus. Com base em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 6 a 8, também faz parte do ministério pastoral capacitar. Orientar o povo de Deus nessa capacitação para a obra do evangelismo, para o crescimento da igreja. Capítulo 2 da primeira carta de Tessalonicenses, versículo 1 ao 6, faz parte também do ministério pastoral defender as ovelhas de Cristo. Então ele defende as ovelhas de Cristo das heresias, dos falsos ensinadores. Capítulo 2, versículos 7 e 8 da primeira carta, você percebe aqui que ele também tem o papel de amar as ovelhas de Cristo. Ele deve amar as ovelhas de Jesus. Capítulo 2, versículo 9, ele também labuta nesse trabalho do reino com as ovelhas de Cristo, guiando essas ovelhas. Capítulo 2, versículo 10 da primeira carta, ele também exemplifica, ele ensina a partir da palavra de forma simples, para que tanto aquela senhora idosa como um jovem, um adolescente da igreja, compreenda as verdades de Cristo. Capítulo 2, versículo 11 ao 12, ele também lidera a igreja de Cristo. Ele é o líder, foi chamado para liderar como servo de Deus. Capítulo 2, versículo 13, ele também alimenta a igreja de Cristo com o pão quente do céu, com a palavra santa. É por isso que há uma dedicação nessa obra pastoral para o estudo da palavra, para poder expor as escrituras. Capítulo 3, versículo 1 a 8, ele também vigia tanto por sua vida, como também pelas ovelhas de Cristo, como um verdadeiro pastor. Capítulo 4, versículo 1 a 8, ele também alenta, ajuda nesse consolo pastoral, a conhecer as ovelhas de Cristo. Capítulo 4, versículo 9, faz parte do ministério também nesse exercício, o ensino. Ele ensina a palavra de Deus. Capítulo 5, versículo 12 a 24, sabe o que ele faz também? Ele exorta. Ele orienta, corrige. Agora, na segunda carta, capítulo 1, versículo 3 ao 12, faz parte também da atividade pastoral encorajar os membros da Igreja do Senhor para que eles cresçam em Jesus. Também faz parte do aconselhamento pastoral, da atividade pastoral, a correção. Na segunda carta, capítulo 2, versículo 1 e 2, ele corrige, tá? Além de exortar. Capítulo 3 da segunda carta, 6 e 14, faz parte também do papel pastoral, confrontar o pecado e confrontar aquele que está errando. E para fechar nessas características, capítulo 3, versículo 15 da segunda carta, resgatar, também faz parte dessa característica pastoral, nesse quadro que eu estou apresentando para você, nesse trabalho pastoral. Avançando, o primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD, um caráter íntegro. Vamos tentar olhar agora para o ministério pastoral e detalhar esse ministério pastoral para você, como esse dom de Deus. É necessário ter um caráter íntegro. John MacArthur, em seu texto, ele destaca para a gente o que o pastor deve ser e fazer. Vamos parar para entender isso aqui, para compreender ainda mais sobre esse dom. Primeiro, o pastor deve ser humilde, e o próprio Elinaldo Renovato destaca a importância da humildade nesse subtópico. E olhando para a humildade, nós precisamos também elencar algumas coisas. Que todo pastor é comissionado pela vontade de Deus. Foi Deus que levantou ele. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Foi Deus que deu o ministério para ele. O pastor também deve ser humilde e compelido pelo conhecimento de Deus, ter vontade de sempre conhecer a Deus, conforme Gálatas 1:10. O pastor, em humildade, com base em 2 Coríntios 4:6, deve ser consumido
movimentado, levantado pela glória de Deus. A glória de Deus deve ser essa força que lhe levanta para essa obra tão maravilhosa. Em segundo lugar, o MacArthur também destaca, com base em Atos capítulo 20, versículo 29, que faz parte do ministério pastoral aqui apacentar o rebanho de Cristo, apacentar as ovelhas do Senhor. Quando você olha para a lição, o pastor apacenta as ovelhas e pastoreia através da doutrina, do ensino bíblico e sistemático da palavra do Senhor. O pastor pastoreia, acompanhando o rebanho, aconselhando os irmãos, ajudando aquele que tem necessidade, estando presente com a igreja de Cristo. E o pastor também pastoreia de forma administrativa. Ele também deve ter esse olhar administrativo para as coisas da igreja do Senhor, para esse cuidado com a igreja de Cristo. E faz parte aqui do caráter do pastor, a gente precisa destacar, que ele deve ser irrepreensível, conforme Tito, capítulo 1, versículo 9. Também, Tito 1,6, faz parte do caráter irrepreensível do pastor a sua moralidade sexual. Ele deve ser fiel à sua esposa, um homem temente a Deus. Com base em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7 e 11, faz parte também desse ministério pastoral aqui ter a sua liderança aprovada pela própria família, de forma irrepreensível. A família também acredita no ministério dele. E com base em Tito, capítulo 1, versículos 7 e 8, ele também deve ser um exemplo irrepreensível em moral e conduta, tá? Um servo temente do Senhor, um verdadeiro homem de Deus. Avançando, vamos agora, espero estar contribuindo com você, para o nosso próximo subtópico, o subtópico de número 2, que trata sobre o seguinte assunto, um exemplo para pastores fiéis. Vamos olhar exatamente essa proposta do Elinaldo Renovato aqui, que analisa com a gente o texto de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2 e 3, que vale a pena ser lido em sala de aula, destacando que o pastor ele possui algumas características e um exemplo a ser seguido. O MacArthur ainda acrescenta algo que é interessante nós levantarmos aqui. Primeiro, o pastor não pode ser soberbo, com base em 2 de Pedro 2,10. Segundo, com base em Tito 1,7, não deve ser iracundo, ser levado pela ira. Com base em 1 Timóteo 3,3, ele também não deve ser dado ao vinho, tomar, ingerir bebida alcoólica. Ele não deve, nesse mesmo texto, 1 Timóteo 3,3, ser um espancador, ser um homem agressivo com a sua própria casa, com a sua própria família. Com base em 1 Timóteo 5,17, não pode ser um homem motivado pela ganância do dinheiro. E isso a Bíblia traz para a gente de forma muito clara aqui sobre esse dom ministerial, pois o pastor deve ser hospitaleiro. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 10. O pastor também deve ser de forma positiva, com base em Filipenses 4,8, amigo do bem, servo de Deus. O pastor deve ser moderado, servindo a Cristo, sendo controlado pelo Espírito Santo. O pastor deve ser justo, santo. O Elinaldo Renovato ainda acrescenta para a gente que o pastor deve ser apto para ensinar, temperante, uma pessoa madura na fé, experiente, ter também um bom testemunho para a glória de Cristo. Eu espero estar contribuindo com você até aqui. Se estou, deixa aí teu likezinho. O nosso terceiro subtópico aqui do segundo ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD. O exemplo para a família. Elinaldo Renovato ainda destaca para a gente algo que é importantíssimo. O pastor deve ser um exemplo para a sua própria família. Antes de cuidar da igreja local, de agir bem com a igreja local, ele deve agir bem com a sua própria casa, com a sua família e cuidar dos seus. E qual é o padrão bíblico para a gente entender sobre esse cuidado pastoral familiar aqui? 1 Timóteo 3,2. O pastor deve ser esposo de uma só mulher, ter uma única esposa e ser fiel a ela como Cristo é a sua igreja. 1 Timóteo 3,4. Ele deve liderar bem a sua família, guiar os seus filhos, ser um homem de Deus em casa também. Os filhos devem viver em harmonia com ele e assim também como ele com os filhos. Muitos pastores são um sucesso na igreja, mas um fracasso em casa. Os seus filhos não querem nada com a igreja por causa da sua falta de organização e a sua falta de testemunho no lar, em não tirar um tempo para a sua família, em não cuidar dos seus e, infelizmente, enfrentam prejuízos terríveis. A família deve ser vista como seu
principal ministério, o cuidado familiar deve ser primordial. Por quê? Sem ela não há futuro nenhum pastoral. Sem a família você não consegue crescer. Esse é o único departamento que você, como pastor, deve se preocupar mais do que os departamentos da igreja. Esse departamento deve funcionar muito bem, porque com a família, o pastor ele tem um escape das pressões do dia a dia, da sua liderança pastoral. Ele pode desfrutar, sim, da alegria com a sua esposa e com seus filhos. É um local onde ele pode recarregar as suas energias para o labor pastoral. E é um local onde ele encontra paz e o verdadeiro entendimento da obra pastoral também. Eu espero estar contribuindo contigo, tá bom? Que essa palavra fale com você. Se Deus está falando contigo, comenta aí. O terceiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD. O ministério do pastor. Esse é o terceiro ponto da aula de hoje. Agora nós vamos olhar para esse ministério de forma mais específica. Estamos analisando o dom como um todo. Gente, ser pastor não é só ter um cargo na igreja. Ser pastor é ter coração de pastor também. E a vocação pastoral é a mais sublime de todas, porque é Deus quem chama, é Deus quem capacita, é Deus que te dá a oportunidade e Ele chama quem quer. Quando você olha para a Bíblia, você percebe que Ele chamou os seus servos para obras específicas. Por exemplo, Ele chamou Jeremias desde o ventre da sua mãe. Ele chamou Isaías, de acordo com a palavra de Deus, no meio de uma crise nacional. Ele chamou Pedro para ser o seu servo e segui-lo, mesmo depois de Pedro ter negado o seu nome. Ele chamou Paulo, que era um tremendo perseguidor da igreja, quando Paulo estava perseguindo a igreja do Senhor para uma obra específica. Para pensar, ele também pode chamar você para essa obra. E se você concorda com isso, diga aí, glória a Deus em Cristo Jesus. O primeiro subtópico da nossa lição trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD. A missão do pastor. Qual é a missão do pastor de uma igreja local que recebeu esse dom de Deus, que está cuidando da igreja de Cristo? A principal missão do pastor é cuidar das ovelhas de Cristo, que Cristo lhe confiou. Ele deve cuidar das ovelhas de Cristo, cuidar dos servos e servas do Senhor que estão debaixo da sua liderança. Cabe a ele, então, dar alimento para esse rebanho com muita dedicação, alimento espiritual, preparar mensagens de Deus. Segundo, ensinar e pregar faz parte do ministério pastoral. O ensino e a pregação também. Terceiro, gerir os recursos da igreja local de forma administrativa para que a igreja então gere também um bom testemunho, aplicando esses recursos na obra missionária. Hernandes Dias Lopes levanta para a gente algo que é interessante. Quais são então os compromissos do pastor? Qual é o principal compromisso que você deve ter em mente nessa obra que Deus confiou a você? O compromisso do pastor não deve ser com a obra de Deus, pega isso, tá? Mas deve ser com o dono da obra, com o Deus da obra. Porque a partir do momento em que ele tem um compromisso com Deus, ele é fiel na aplicação dessa obra. Em segundo lugar, o compromisso do pastor também é voltado para com ele mesmo. Ele deve cuidar antes de si para poder cuidar do outro, das ovelhas de Cristo. Cuidar da sua saúde também é necessária, para que você esteja bem, para cuidar do rebanho do Senhor. O seu cuidado também deve estar voltado para a palavra em si. O seu coração deve ser voltado para a pregação do Evangelho, o genuíno Evangelho. A verdadeira obra e a verdadeira palavra de Deus deve ser exposta em suas pregações e ensinos. O seu compromisso também é voltado para o seu ministério, para honrar o Cristo nessa confiança que ele lhe deu. O seu compromisso também deve ser voltado para com a igreja de Cristo, para honrar aqueles que estão debaixo da sua liderança. O seu compromisso não deve ser apenas olhar para o dinheiro, visando primeiro o salário, quanto você vai ganhar. Isso aqui é um perigo. Precisamos voltar o nosso olhar para a obra de Cristo e sermos motivados pela glória de Deus. E o seu compromisso deve ser elencado com afetividade. Ele deve ser uma pessoa afetiva, conselheira, aquela pessoa que ganha os outros para estar perto em Cristo Jesus. Eu espero que Deus esteja falando com você nessa ministração. Vamos voltar o nosso olhar para esse ministério pastoral, tá, gente, em Cristo. Vamos então agora para o nosso segundo subtópico aqui, que trata sobre o seguinte assunto na nossa CBD. O segundo subtópico aqui do nosso terceiro ponto trata sobre a missão polivalente do pastor. O pastor, ele é, em grande parte, multitarefas.
Quando nós olhamos exatamente para a realidade das nossas igrejas no Brasil, nós percebemos que tem localidades que o pastor faz tudo. De vez em quando ele é o delegado da cidade, ao mesmo tempo seu carro serve de ambulância para levar o povo para o hospital, ao mesmo tempo ele é aquele que ajuda com alimento, ele é aquele que é conselheiro, ele é aquele que dá uma palavra, ele é aquele que está caminhando com todo mundo. Olha, se você vive essa experiência aí de ser um pastor local que ajuda todo mundo em uma multitarefa, comenta aí, tem pastores, por exemplo, que ele tem que dar aquela visão sobre a construção da igreja, ele tem que dar a visão sobre o evangelismo, ele tem que ter uma capacidade muito grande. Se você vive isso, comenta aí para a gente poder te conhecer, tá? O Elinaldo Renovato, ele destaca o seguinte para a gente: a missão pastoral envolve, então, uma multitarefa. E nessa missão nós encontramos então a evangelização, de acordo com o Elinaldo Renovato, ele precisa evangelizar, ele precisa também discipular como servo de Deus, expor a palavra de Deus, é necessário ele pregar a Bíblia também, administrar a igreja, isso é necessário ele ter essa visão. O Elinaldo também destaca que ele deve ser um verdadeiro conciliador, resolvendo alguns conflitos, ajudando o povo de Deus. Ter uma vida de oração, é necessário ter uma vida de oração aqui no seu ministério pastoral. Ter o tempo para dedicação e estudo da palavra de Deus. Ser um exemplo e ser um verdadeiro líder. Outra coisa também sobre o ministério pastoral. O ministério pastoral não é um ministério ou um emprego que você pode bater o ponto do seu início de trabalho e saída de trabalho. O ministério pastoral envolve a sua família e, ao mesmo tempo, não tem hora, meu querido, é 24 horas por dia. Se um irmão tem uma necessidade, nós precisamos atender, independente da hora do dia. Nós vamos lá ajudando, cuidando, ajudando o povo de Deus, fazendo visita, cuidando de idosos, ajudando aquele que necessita. E na visão pentecostal, nós enxergamos para o pastor e olhamos para ele como um verdadeiro líder. E ele possui uma grande responsabilidade de cuidar do povo de Deus. E aqui nós estamos entendendo sobre o dom. Finalizando, gente boa, o terceiro e último subtópico da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: o cuidado contra os falsos pastores. O próprio Elinaldo Renovato destaca isso, e isso aqui achei muito importante, de ter esse cuidado contra os falsos pastores e falsos ensinos. E ele toma como base o texto de Ezequiel, capítulo 34, que elenca coisas assim muito fortes aqui. Primeiro, Ezequiel 34, 2. Esses pastores não são chamados por Deus, não são verdadeiros pastores, mas sim falsos pastores, porque eles não cuidam do rebanho. Com base em Ezequiel 34, 3, esses falsos pastores têm uma característica: eles buscam a riqueza pessoal e enriquecem às custas do rebanho de Cristo. Eles não se preocupam com o necessitado, não se preocupam com aquela irmã, com aquele irmão que está desempregado, precisando de uma cesta básica em casa. Ezequiel 34, 4, eles não têm amor pelas ovelhas de Cristo. Não apacentam, não visitam, não aconselham, não estão juntos, não estão, por exemplo, no momento do luto, não estão no momento da enfermidade. Eles não se preocupam com o rebanho de Cristo, não têm coração de pastor. Ezequiel 34, 5 e 6. Eles desprezam as ovelhas de Cristo, desprezam as ovelhas do Senhor. Como a gente precisa tomar esse cuidado? Eles não têm amor pelas ovelhas, pelo povo de Deus, por aquela irmã, por aquele irmão que é simples, que chega perto de você e te dá a paz do Senhor, com muita alegria. Eles não amam esse povo, as ovelhas de Cristo. Não tem cheiro de pastor, não tem cheiro de ovelha, não servem ao Cristo. E Ezequiel 34, 8 a 10, a Bíblia é clara em dizer que Deus é contra esses falsos pastores. O pastor é um verdadeiro guardião. E como servos de Deus, nós precisamos entender que existe um grande galardão para o pastor. E qual é o galardão que Deus preparou para os seus servos? 1 de Pedro 5,4. Uma coroa de glória incorruptível. Deus tem o melhor para você que tem se dedicado à obra do Senhor. Se eu te ajudei até aqui, gente boa, na aula de hoje, se essa palavra falou com você, se você conhece alguém que precisa ouvir a mensagem do Senhor, manda esse vídeo para ele, para ela, marca a gente aí no nosso Instagram também, compartilha aí nos grupos de WhatsApp da tua igreja, tudo que você tem aí, tá bom? Eu quero trazer aqui as nossas dicas de leitura. Tomei como base para a aula de hoje esse texto do Hernandes Dias Lopes. Gente, vale a pena ter esse texto em mãos?
de pastor a pastor para entender esse ministério pastoral. Utilizei também esse texto maravilhoso que vai te ajudar muito, que é Os Dons Espirituais Ministeriais, aqui do Elinaldo Renovato, que traz uma edificação muito boa. E eu utilizei também como base para a aula de hoje o Ministério Pastoral do John MacArthur. Esse material é espetacular. Como dica de leitura, de repente você quer adquirir esses textos. Um beijo no teu coração, nota 10. A nossa próxima aula será a lição de número 10. Deixa eu ver o que a gente vai estudar aqui na lição de número 10. Nós vamos estudar sobre o ministério do doutor e mestre. Eita glória, te aguardo por aqui, tá? Um beijo no teu coração, até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.